Um dos primeiros pontos assim que foi falado na entrevista, né, foi a respeito da questão do Ciro Gomes. Bom, como é que o Ciro Gomes dizia que ela era o futuro, era um tesouro, as pessoas precisavam apostar nela e tudo mais. A gente sabe que o Ciro Gomes fez uma propaganda, uma série de pessoas fez uma grande propaganda em relação a Tabata Amaral, principalmente pela formação dela e tudo mais. E depois disse que ela tinha uma dupla militância, que ela devia ir pro MBL, devia sair do partido, né? Aquela coisa toda que ele falou a respeito dela, né? Colocou ela numa situação, bom, quem que tá certo? Ciro Gomes ou você, né? Então ela vai explicar, né, vai falar que na verdade não não foi uma, eles não foram enganados, o Ciro Gomes não foi enganado, né? Que na verdade ele fez isso, ele e o partido, por conta de uma lógica eleitoreira, né? Ou seja, o partido tinha consciência das posições que ela tinha e que por conta dessa lógica eleitoreira preferiu se mostrar contrário a ela, né? Ou seja, o que ela está dizendo é que eles não foram enganados por ela, que eles tinham consciência do que ela era e do que ela viria a fazer, que ela tinha essa liberdade, né? Teoricamente. E aí é um ponto interessante, né, gente? Porque é o que eu digo, o Ciro Gomes ele tem responsabilidade sim sobre a Tabata Amaral. Inclusive ela fala no decorrer da entrevista, perguntado sobre a questão de um acordo que foi feito, né, entre o projeto que ela participava e uma carta, né, do movimento Acredito, com o PDT, né, que falava sobre essa questão de liberdade ali dos membros desse movimento, de tomar certas posições e tal, que o partido não iria, vamos dizer, forçar a barra para aprovar certas coisas. Isso é uma coisa bem conflitante, gente, porque é, o partido ele fecha questões em algumas coisas, né? E meio que, vamos dizer assim, existe uma base ali do partido, Ciro Gomes até explicou isso em relação ao PDT, que não se pode quebrar essa cláusula. É como se fosse uma regra que seria meio que obrigatória para seguir. Né? A gente vê que os partidos geralmente fecham questões, mas tanto no PSB quanto no PDT, muitos deputados não fizeram isso. Isso é uma característica para mim também que representa uma falta de identidade desses partidos. E a Tabata ela fala uma coisa que eu considero verdade, olha, para você ver. Ela diz o seguinte: olha, quando foi na época da eleição para ganhar votos, para conseguir uma candidatura forte, vocês me apoiaram, mesmo sabendo disso. Depois que veio as críticas, eles isolaram ela, né? Então, essa questão aí de quem é vítima e de quem é, para mim, vítima é a sociedade, né? Vítimas são aquelas pessoas que apostaram nela, que votaram, que foram enganadas por ela, pelos movimentos Acredito, pelo Ciro Gomes, pelo PDT, todos participaram disso daí. Muita gente fez propagandazinha para ela e tudo, sem tomar esse cuidado. E outros, né, Ciro Gomes, o PDT, tinham consciência disso. Tinham feito um acordo com esse movimento Acredito. Então a gente não pode dizer aqui que só a Tabata é errada, muita gente eu vejo no PDT como traidora, não sei o quê, mas não é bem assim, gente. O Ciro Gomes, o PDT, deveriam ter consciência disso e, na minha opinião, tinham total, plena consciência das posições dela. Ela nunca foi contra isso. Se era uma coisa que, vamos dizer assim, que ela fosse contra mesmo, né? Aliás, que o PDT fosse totalmente contra, o PDT seria bem criterioso em relação à escolha dessas pessoas, né? Não foi o que aconteceu, né? E pela fala dela, sempre pelas posições que ela tomou em entrevista, a gente via que ela não era bem uma pessoa ali de esquerda, uma pessoa trabalhista. Na verdade, ela é uma pessoa que nega é, essa questão de esquerda e direita. Ela fala que isso é uma coisa atrasada, que não